Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Diógenes, do blog de Forex Diário FX Online. Hoje é dia 18 de dezembro de 2014. Esse vídeo originalmente seria postado de forma privada no canal de análises, mas eu decidi trazer esse vídeo para vocês como uma forma de agradecer aí por acompanhar meu trabalho. Acredito que você vai se interessar bastante, porque esse vídeo é no mesmo formato dos vídeos que são feitos para o canal de análise. O canal de análise ele recebe 5 vídeos por semana, de segunda a sexta-feira, um para cada dia, geralmente postado no dia anterior, onde as pessoas podem acompanhar e ver exatamente o que está acontecendo, e eu faço uma análise para o dia anterior, com referência, logicamente, ao dia seguinte. Ok? Bom, tem alguns pares para falar. Para quem está acompanhando o canal de análise sempre, vai identificar que eu falei dessa oportunidade que nós tivemos no EURUSD. A oportunidade já aconteceu de fato, não existe nada que possa ser feito agora. De qualquer forma, a oportunidade se apresentou com bastante tempo, com bastante antecedência, e para quem teve interesse, ou para quem quis, foi possível acompanhar essa oportunidade no EURUSD, certo? A entrada aconteceu aqui nesse ponto, stop loss aqui nesse ponto, primeiro take profit aqui nesse ponto e segundo take profit aqui embaixo, certo? Portanto, dando uma relação risco-recompensa aí de 2 para 1, um pouco mais do que 2 para 1. Ok? De qualquer forma, o ponto principal que eu queria ressaltar aqui é que nós temos uma linha de tendência de alta no gráfico semanal, temos também uma zona de suporte, que aqui atrás funcionou como suporte e pode vir a funcionar como suporte novamente no gráfico semanal. A tendência é de queda no gráfico diário e nós tivemos uma continuação, um padrão de continuação dessa tendência de queda no gráfico diário, e no gráfico de 4 horas, para essa oportunidade ou para essa tendência de queda no gráfico diário. Okay? A previsão para o EURUSD, no meu ponto de vista, é que ele vai retornar para esse nível, vai tornar a cair aqui até esse ponto. Na verdade já tocou, né? Mas enfim, ele vai concretizar esse toque no suporte da semana passada, na mínima da semana passada, é o que eu acredito. E a partir daqui então ele vai tomar uma outra decisão, seja de retrair ou seja de continuar o rompimento. De qualquer forma, a oportunidade mais interessante para o EURUSD essa semana, que foi falado no canal de análises, foi entrada aqui nesse ponto e primeiro take profit aqui nesse ponto e o segundo aqui. Para quem fez o curso de Forex Diário FX Online, está bastante habituado com a ideia de vários ou de múltiplos take profits, certo? A ideia é praticamente ou basicamente de proteger o capital, impedir de que a gente comece a perder depois de já ter ganhado uma quantidade significativa de pips ou de dólares ou porcentagem, como você quiser medir. Ok? E é uma estratégia extremamente efetiva porque protege o seu capital de você, imaginamos, você entrou vendido nesse ponto, você não fez absolutamente nada e o preço está por aqui. De repente ele decide voltar e pegar seu stop lá em cima, onde quer que esteja o seu stop, o seu stop no caso, né? Não é algo agradável, portanto é uma estratégia de proteção de capital principalmente. Nós também temos um outro par que eu estava comentando, o USD-CHF. Nós sabemos que o USD-CHF é o principal correlato do EURUSD. E nesse sentido ele deu exatamente a mesma oportunidade, uma coisa que eu não aconselho a entrar nas duas oportunidades, pelo simples fato de que se você entrar no EURUSD e no USD-CHF, por exemplo, você vai estar apenas dobrando o seu risco de forma totalmente desnecessária dentro do mercado. Logicamente você pode diminuir os lotes e aí nesse caso não tem nenhum problema. Mas se o seu risco padrão for, por exemplo, de 1% por cada operação, 1% por cada operação, e você entrar com 1% em uma operação no EURUSD e 1% com uma operação no USD-CHF, em direções opostas no caso, você está simplesmente dobrando o seu risco, porque a correlação entre esses dois pares é negativa. Quando um sobe, o outro desce e etc. Ok? Nós temos a mesma situação, tendência de alta no gráfico diário, tivemos uma oportunidade de compra e curiosamente no caso do USD-CHF a entrada foi nesse ponto, primeiro take profit e segundo take profit já fechou lá em cima. Ok? Muitas pessoas me perguntam com relação à estratégia das 3 médias móveis, até porque nos últimos
vídeos que eu tenho postado no YouTube, eu não tenho falado a respeito das métricas, mas eu faço um mapeamento utilizando os períodos maiores, o gráfico diário, o gráfico semanal e etc. E as pessoas me perguntam no sentido de: essa estratégia ainda funciona? Essa estratégia ela ainda é utilizada? A resposta é sim, com certeza, absolutamente sim. Olhamos aqui no gráfico diário, isso aqui é o gráfico do dia de hoje, dia 18 de dezembro. Essa tendência de alta, ela pode ser aproveitada de forma extremamente clara. Aqui deu oportunidade de compra, aqui nós tivemos oportunidade de compra, e aqui nós tivemos novamente oportunidade de compra. Isso falando de um gráfico, não estou falando de um gráfico de 2009, ou de 2006, ou de 92, ok? Mas sim estou falando de um gráfico de agora, desse exato momento, dia 18 de dezembro de 2014, e a gente tem aí várias oportunidades. Durante o dia de hoje, inclusive, se desenvolveu essa tendência, aqui é a média de 30, de 50 e de 100 períodos. E se desenvolveu essa tendência de alta, dando oportunidades aqui, aqui e aqui já não, porque aí eu já não considero, está fora da minha janela horária. Ok? Mas a estratégia das 3 médias móveis continua funcionando de forma maravilhosamente bem. E o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online fala exatamente da utilização das 3 médias móveis e como que você pode utilizar isso de uma forma extremamente simples e fácil. Okay? Dentro do mercado, geralmente o complexo ou aquilo que está muito na moda ou qualquer coisa desse gênero não funciona. Na minha experiência dentro do mercado, não funciona. Simples é melhor. Okay? A simplicidade é melhor. Por exemplo, podemos falar do SDJPY, tendência de alta no gráfico diário, deu uma linda, maravilhosa oportunidade de compra aqui nesse ponto durante o mês de outubro, e agora está para nos dar outra oportunidade de compra aqui no gráfico diário. As médias, deixa eu apagar isso aqui que vai ficar mais fácil de visualizar. As médias de 30, de 50 e 100 períodos estão paralelas, apontando na mesma direção. Isso não estou falando, já falei anteriormente, mas enfim, de um gráfico de agora, ok? Dando para a gente oportunidades de compra no gráfico diário. Ainda não se concretizou, mas pode vir a nos dar. No gráfico de 4 horas, tivemos também tendência de alta, dando várias oportunidades ao longo dos últimos dias. E até no gráfico de 30 minutos, a gente pode ver como as médias estão paralelas a partir desse momento aqui, paralelas, apontando na mesma direção, e tudo aquilo que nós sabemos, certo? Também temos o SDCAD. Estamos em uma tendência de alta, o preço está na tendência de alta, a média de 30 por cima da média de 50, que está por cima da média de 100 períodos, ok? Nesse sentido, nós temos uma tendência de alta muito bem estabelecida, não tem nenhuma restrição. A gente sempre precisa olhar nos períodos maiores para identificar o que está acontecendo nesses períodos, para ver se não existe nenhuma contradição ou algo que impeça ou que possa servir de empecilho para o preço continuar subindo. Okay? E essa tendência no SDCAD é uma tendência válida no gráfico diário e, portanto, inclusive eu falei isso em outro vídeo do canal de análises. Aqui foi uma zona de resistência e essa zona pode vir a funcionar como suporte. Lembrando do conceito de confluência de fatores, onde eu falo em outro vídeo que está no YouTube também. Confluência de fatores é nada mais, nada menos do que quando nós temos 2 ou mais fatores que estão juntos no mesmo lugar. Nesse caso nós temos essa resistência que agora pode vir a funcionar como suporte. Aqui atrás foi resistência. Quando o preço retrair, ela pode vir a funcionar como suporte. Temos a zona entre as médias de 30 e 50 períodos, que funcionam como uma zona de suporte e resistência dinâmica, nesse caso aqui. Temos Fibonacci, que vai dar entre 38% e 50% da Fibonacci, ok? E temos também uma linha de tendência de alta que passa mais ou menos por essa zona, que vai coincidir aí com a média de 50, inclusive a linha de tendência está bastante próxima da média de 50 períodos. Caso o preço retrair e tocar aqui nesse ponto, teremos uma confluência de fatores muito interessante. O que eu quero dizer, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje,
esse vídeo originalmente, conforme eu já disse, estaria postado de forma privada para o pessoal do canal de análises Diário FX Online. Mas por que eu decidi colocar esse vídeo de forma gratuita? Porque as pessoas continuam buscando ou me perguntando muitas vezes por e-mail, por Skype, Facebook, etc., como é uma forma simples, prática e lucrativa de se negociar dentro do mercado, ok? E muita gente aparece com todo tipo de indicador, com todo tipo de estratégia, com todo tipo de template, com várias coisas combinadas que simplesmente não funcionam. As pessoas, de certa forma, elas têm uma aversão à simplicidade, àquilo que é simples. E isso faz com que elas busquem algo diferente, algo sofisticado. E dentro do mercado, na minha experiência, isso não funciona. Quanto mais simples, melhor. Logicamente, eu estou dizendo simplicidade, mas sem abandonar os conceitos, os preceitos do próprio mercado que fazem com que o mercado funcione. Ok? Nesse caso aqui, vou tirar todas essas coisas que eu coloquei. Nós temos uma estratégia extremamente simples, visual, facílima de nós identificarmos e, portanto, algo que se torna palpável, fácil de nós vermos no nosso dia a dia. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa interessada no mercado e ele me perguntou se ser ruim em matemática seria um problema para operar dentro do mercado. A resposta com certeza não tem absolutamente nada a ver, a menos que você queira desenvolver uma estratégia baseada em algoritmos e etc, enfim, em cálculos. De qualquer forma, a forma como eu negocio dentro do mercado é extremamente visual. Okay? Eu não fico fazendo cálculos, eu olho aqui e identifico imediatamente qual é o sentimento do mercado por trás da ação de cada candle, por trás da ação do preço nesse momento. A tendência é de alta, existem vários fatores que podem nos dar uma boa chance, uma boa probabilidade de que aqui nós tenhamos uma oportunidade de compra, simples dessa forma. Okay? Portanto, todo o meu sistema é baseado em formas visuais dentro do mercado. Quando o preço faz a sua trajetória de subir ou descer, de alta, enfim, quando o preço se movimenta dentro do mercado, ele deixa um rastro, ele deixa pistas para trás, ele deixa ideias, ele deixa pistas de por que ele está fazendo aquilo e qual vai ser o seu próximo movimento. Logicamente, isso não é de forma alguma algo exato. Nós estamos falando de probabilidades. Ok? Mas sim é possível nós termos uma ideia bastante ampla a respeito de qual será o próximo movimento dentro do mercado, se nós tivermos ideia, se nós soubermos exatamente o que procurar quando nós olharmos para esse gráfico, como aqui no caso do SD-Card. Certo? Eu estou particularmente interessado nessa zona, que aqui atrás foi resistência, já falei, porque aqui nós teremos, ou já temos, uma grande confluência de fatores, onde vários elementos eles chegam juntos no mesmo ponto e podem dar para a gente uma bela oportunidade de compra, caso isso venha se concretizar. Vai ser falado também no canal de análise. Ok? Se você está começando dentro do mercado, se você tem alguma experiência, ou mesmo que você não tenha, é um novato dentro do mercado, eu te aconselho a ver os vídeos do canal Diário FX Online, certo? Existem muitos vídeos, eu não me lembro agora exatamente a quantidade, mas tem muitos vídeos, e em todos os meus vídeos eu mostro alguma coisa útil onde você pode utilizar dentro do mercado. Eu não gostaria, não tenho a pretensão de forma alguma de gastar o seu tempo, de fazer você perder o seu tempo com a minha filosofia de vida ou qualquer coisa desse tipo. Mas sim, eu quero te mostrar algo que seja útil, que pode ser utilizado amanhã dentro do mercado. No caso das médias móveis, é exatamente essa a situação. Olha aqui no gráfico do AUD/USD, gráfico diário, dólar australiano contra o dólar americano, gráfico diário, as médias móveis. Nós tivemos duas lindas oportunidades, vou colocar um pouco mais de perto, no gráfico diário. Uma foi no rompimento dessa linha de tendência de alta que aconteceu por aqui, e outra foi no rompimento dessa outra linha de tendência de alta. Ok? A zona entre as médias de 30 e 50, elas formam uma zona de suporte e resistência dinâmica. Dinâmica por quê? Porque ela simplesmente muda de acordo com o preço, ou seja, ela se adapta ao preço.
Se o preço cai muito, como foi aqui no caso do AUD/USD, se o preço faz um movimento vertical como esse, praticamente vertical, as médias elas tendem a acompanhar o preço. Portanto, elas estão mais próximas da realidade, da volatilidade do mercado naquele momento. Isso é extremamente útil. Se você não conhece essa estratégia, essa metodologia através das médias de 30 e de 50 períodos, eu te aconselho a entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online e vai ter uma ideia muito interessante de como utilizar as médias móveis. Okay? Apenas para você entender, se trata de 3 médias móveis, são 3 médias simples, SMA, ou a sigla em inglês para Simple Moving Average, média móvel simples. São 3 SMA, uma de 30, que é a verde, outra de 50, que é a vermelha, e outra de 100, que é a azul. Ok? Eu digo isso com plena certeza, com plena segurança. Você não precisa de absolutamente mais nada. Você precisa dessas 3 médias móveis para te indicarem de uma forma extremamente fácil, visual, quando está acontecendo uma tendência, e conhecimento a respeito de price action, conhecimento a respeito de gerenciamento de risco e pronto. Muita gente tenta complicar o mercado, enchendo de indicadores, falando de RSI, estocástico e tantas outras coisas. É algo, simplesmente a resposta não está aí. Okay? É preciso um entendimento completo a respeito do mercado, mas isso não quer dizer que seja algo do outro mundo mirabolante. Pode ser algo simples. Nós temos Euro GBP no gráfico semanal. Nós temos tendência de queda. Deixa eu apagar essas coisas. Tá. No gráfico semanal nós temos tendência de queda. No gráfico diário também. Dá para a gente ver aqui, historicamente, o preço fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Isso aqui é importante. A organização ou a disposição de topos e fundos dentro do mercado é a principal definição de tendência que você pode encontrar. Okay? Tendência de queda é basicamente isso, topos e fundos cada vez mais baixos. Tendência de alta é basicamente isso, topos e fundos cada vez mais altos. Não existe outra definição de tendência melhor ou mais completa e ao mesmo tempo mais simples do que essa. Você consegue identificar topos e fundos a qualquer momento. Isso aqui é um topo, 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 isso aqui é um fundo, 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 e nós temos outros fundos. A pergunta básica é: qual é a direção dos topos e fundos? Bom, a direção é para baixo, cada vez está diminuindo. Certo? Nesse sentido, qual é a tendência? A tendência é de queda. O que é a tendência? A tendência é basicamente a direção para onde o mercado está se movimentando, ou para onde o mercado principalmente quer se movimentar naquele momento. O que isso tem de implicação para a gente? Nós temos apenas 2 direções, ou o preço sobe, ou o preço desce. Nem eu, nem você, e provavelmente nem o Banco Central do Brasil, tem a possibilidade, a capacidade de manipular o mercado por muito tempo. Okay? Grandes bancos, e quando eu falo grandes bancos, realmente é grandes bancos, têm a capacidade de alterar temporariamente por um curto espaço de tempo a cotação, geralmente por pouco tempo. Certo? De qualquer forma, é impossível que nós tenhamos a capacidade de manipular ou de causar um grande impacto dentro do mercado, por mais que você tenha bilhões na sua conta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu principal trabalho como trader é identificar qual dessas 2 direções está predominante dentro do mercado e entrar nessa determinada direção. Se a direção predominante do mercado é de venda, ou seja, boa parte das pessoas, a maioria das pessoas, está interessada em vender, não queira entrar comprado. Ok? Parece algo simples, e na verdade é simples. Mas a maioria das pessoas não consegue entender essa lógica. E elas querem pegar toda e qualquer retraçãozinha minúscula que acontece dentro do mercado. Simplesmente não funciona dessa forma. Se você identificar topos e fundos cada vez mais baixos, procure por oportunidade de venda, uma vez que você não vai conseguir
fazer com que o mercado mude a sua direção. Então identifique a direção do mercado vigente e a partir de então procure a sua oportunidade de venda dentro do mercado para você aproveitar a direção que já está estabelecida. O que isso tem a ver com um banco, por exemplo, poder manipular o mercado? Exatamente o fato de que se você entrou na direção errada do mercado, não existe nada que você possa fazer para inverter a direção do mercado. Se o mercado está caindo, você entrou comprado errado, ou seja, contra a direção principal do mercado, não importa quanto que você entrou comprado, você não vai conseguir fazer com que o mercado inverta a sua direção. Ok? Portanto, muito melhor, essa é a minha filosofia, principalmente a minha ideia, muito melhor do que você agir dentro do mercado, é você reagir. Ou seja, agir você tem que tomar iniciativa no sentido de uma direção. Você olha para o preço e pensa, eu acho que ele vai subir, e você compra. Isso é agir. Reagir é outra coisa, porque reagir parte do pressuposto, parte da ideia de que você não vai tomar uma decisão dentro do mercado. Vai ser o mercado quem vai tomar essa decisão e o seu trabalho é identificar a decisão que o mercado tomou e então entrar baseado naquilo que o mercado gerou. Ou seja, não adianta você correr atrás da operação, você tem que esperar, de certa forma, que o mercado gere ou que o mercado te dê informação a respeito dessa operação. Certo? É exatamente o que está acontecendo aqui no EuroGBP nesse exato momento. Nós temos um triângulo no gráfico diário. Se você conhece de Price Action ou entende um pouco, você vai ver que isso aqui é um triângulo, topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. Qual é a nossa reação? Nós podemos, enfim, agir quando o preço toca aqui, esperando que essa zona de suporte funcione novamente como suporte e jogue o preço para cima. Ou nós podemos reagir e esperar para ver o que o mercado vai fazer com relação a essa zona de suporte. Certo? A minha recomendação pessoal para você é que você tenha uma atitude de reação. O mercado gera informação, o mercado define as suas tendências, o mercado te mostra as possíveis oportunidades e então você age de acordo com aquilo que o mercado fez. Ou seja, o mercado anda e você segue. Ok? Essa é a ideia principal que eu gostaria de falar. Até porque nós estamos aqui, essa zona aqui no gráfico semanal foi suporte, aqui foi suporte e caso o preço toque aqui pode vir a ser suporte novamente, mas eu só vou saber isso quando o preço tocar e começar a subir, então é quando eu quero entrar comprado. Agora não, nem vendido, até porque nós não temos absolutamente nada, tecnicamente ainda não temos o rompimento dessa zona ou desse triângulo e é o que eu espero que o mercado faça, seja o rompimento da resistência, o rompimento do suporte, qualquer uma das situações. Antes de se concretizar o rompimento, eu estou absolutamente fora do EuroGBP. Um outro par que nós temos em tendência é o EuroAUD. A gente pode ver claramente aqui a tendência de alta no gráfico de 4 horas. Topos e fundos cada vez mais altos. As médias de 30, de 50 e de 100 períodos estão paralelas, apontando na mesma direção, sem nenhum tipo de cruzamento. O médio está do lado certo da média de 50 e longe da média de 100 e fazendo os swings ou movimentos aqui entrando e saindo dentro da zona de suporte e resistência dinâmica entre a média de 30 e 50. Ok? Portanto, temos uma tendência de alta. Isso aqui é importante nós termos em mente. Também temos o rastreador de tendência, também está mostrando para a gente uma tendência de queda em M30. Fala nisso, se você ainda não tem esse indicador aqui, que é extremamente útil, ele te mostra as tendências nos principais períodos de M5 até o gráfico semanal. Se você não tem esse indicador, entre agora mesmo nesse link que está na descrição desse vídeo, onde você vai poder assinar minha newsletter e receber esse indicador totalmente grátis, inclusive até um tutorial como instalar esse indicador. Certo? Deixa eu mostrar outros aqui. Olha só, por exemplo, o GBP-CHF, temos tendência de alta no gráfico semanal. Vou aumentar um pouquinho. Tendência de alta pelas médias móveis. Também temos tendência de alta em M30, dá para ver claramente, e em M15. Okay? É extremamente útil porque, de uma forma visual e simplificada, ele te mostra qual a tendência, ou onde está acontecendo a tendência nesse exato momento, seja de alta ou de queda e em qual período.
Voltando ao Euro/AUD, temos uma tendência de alta no gráfico de 4 horas e uma tendência de queda no gráfico de 30 minutos. Nós podemos ver aqui claramente como as médias de 30, 50 e 100 períodos estão apontando na mesma direção. 30, 50 e 100. Tecnicamente temos uma tendência de queda, uma vez que nós temos aqui esse topo que foi mais alto do que esse, temos esse fundo que já foi mais alto do que esse, ou seja, temos topos e fundos consecutivos cada vez mais baixos e o preço entrou novamente dentro da zona de resistência e suporte dinâmica de 30, das médias de 30 e 50, ou seja, nesse ponto aqui. Aqui pode acontecer alguma oportunidade, apesar de que eu particularmente não gosto de negociar na sessão asiática. Eu prefiro negociar durante a sessão de Londres, que é onde a maior parte da decisão do mercado é tomada. Então, qualquer sinal que acontecer para mim nesse exato momento, eu não considero. De qualquer forma, o que eu quero mostrar é que existe essa contrariedade, por se dizer, entre os períodos de 4 horas, tendência de alta, e a tendência de queda no gráfico de 30 minutos. Okay? Isso está relacionado ao fato de que muitas vezes nós temos, imaginamos aqui uma tendência de queda, topos de fundo cada vez mais baixos, o preço está aqui. Imaginamos que esse aqui seja o gráfico diário. E quando o preço começa a retrair, esse pedacinho aqui, em M30, ele forma uma tendência de alta. Okay? Contrária à tendência de queda no gráfico diário. O que é totalmente plausível, não existe nada de errado nisso. Mas se nós olharmos para o gráfico diário, nós também vemos uma tendência de alta, apesar de que as médias agora que elas estão começando a ficar paralelas. Okay? A média de 30, de 50 e 100 períodos. Mas, como nós entendemos de topos e fundos, nós identificamos aqui esse fundo que foi mais baixo do que esse fundo, nós identificamos esse topo que foi mais baixo do que esse, e nesse sentido nós temos aqui topos e fundos cada vez mais altos. Ok? Como nós temos uma possível tendência de alta, ou já temos uma tendência de alta no gráfico diário, mas um possível alinhamento das médias de 30 e 50, basicamente o que eu quero esperar é que ele retraia para essa zona aqui, uma vez que essa zona foi resistência durante o mês de outubro de 2014. Nesse sentido, eu quero esperar que o preço retraia e venha tocar nessa zona para que, nesse ponto, eu procure por uma possível oportunidade de compra. Se nós traçarmos uma linha de tendência de alta até esse ponto, e nós traçarmos essa resistência nesse ponto, imaginamos agora que o preço, logicamente fazendo uma projeção, imaginamos que o preço começa a cair, ele vem caindo lentamente e ele toca nesse ponto. Nós temos aqui uma confluência causada por essa zona de suporte. Lembrando que suporte e resistência são zonas, não são números exatos. Okay? Aqui nós temos a máxima do mês de novembro, que pode vir a funcionar como suporte, ou seja, uma resistência que se transformou em suporte, e temos a linha de tendência de alta unindo esse ponto com esse ponto. Caso o preço retraia, toque aqui, pode dar para a gente uma bela oportunidade de compra. Portanto, apesar de existir esse conflito entre as médias, entre os períodos de 4 horas, tendência de alta, e 30 minutos, tendência de queda, eu prefiro focar no gráfico diário, que é onde existirá uma maior confluência de fatores para uma operação de curto a médio prazo no Euro/AUD. Okay? Quando eu falo de negociação no Forex, eu falo desse tipo de conhecimento, algo extremamente simplificado, sem procurar muita coisa. Não quero usar, enfim, 10 indicadores e vários. Não precisa disso, você simplesmente não precisa disso, certo? Se você utilizar sem as médias móveis, você consegue, logicamente, identificar zonas ou pontos de interesse, pontos de suporte e resistência que podem vir a funcionar dentro do mercado de uma forma maravilhosa. E é basicamente o que eu faço quando eu posto os vídeos de análise no final de semana, onde eu marco pontos de suporte e resistência para a semana seguinte, onde eu não utilizo nenhum indicador. Ok? Nós também temos o GBP/CHF no gráfico de 4 horas, na verdade aqui no gráfico diário, né? Deixa
Deixa eu diminuir um pouco. Tivemos todo esse movimento de alta, impulso. Depois o mercado entrou nessa lateralidade, topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. O que isso nos mostra? Isso nos mostra lateralidade, isso nos mostra indecisão. Nós temos aqui, deixa eu colocar de um outro jeito que vai ficar mais fácil para você visualizar. Ok? Temos aí lateralidade. Deixa eu colocar de um outro jeito aqui que vai ficar um pouco mais fácil ainda. Isso aqui na verdade formou pra gente um triângulo. Dá pra gente ver perfeitamente aí. Uma zona de suporte segurando o preço várias vezes. Ok? Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte e aqui também foi suporte. Ou seja, nós temos um nível de suporte que tem segurado o preço repetidas vezes. Nós também temos uma linha de tendência de queda unindo esses dois pontos, que serviu como resistência, unindo aqui e esse ponto. Nós temos uma linha de tendência de queda e nesse exato momento o preço está desafiando, está tocando aí nessa resistência. Caso aconteça o rompimento, pode dar para a gente oportunidade de compra. Se ele mostrar retração ou fraqueza por parte dos compradores, pode dar oportunidade de venda, talvez para que ele venha buscar novamente essa zona de suporte. Ok? Se eu puder, ou se você quiser uma dica, um conselho de como negociar Forex de uma forma extremamente simples, sem olhar para tantos detalhes desnecessários, eu diria que uma coisa maravilhosa a ser feita é procurar por zonas de suporte e resistência horizontal. Ok? Por exemplo, encontrou um ponto, um fundo ou um topo que funcionou anteriormente como suporte e resistência, traça esse ponto, espera o preço tocar aqui e procure por sinais de que o preço vai subir, sempre na ideia da reação e não da ação. Certo? Extremamente simples, fácil. Vamos ver o que mais que nós temos. Temos o CAD JPY. Olha que coisa linda, maravilhosa. Se você... eu empolgo quando eu vejo isso aqui. Essa zona aqui foi resistência durante o mês de setembro de 2014. Ok? E há 2 dias atrás, na verdade anteontem, o preço retraiu. E esse nível que aqui atrás foi resistência, aqui ele se transformou em uma zona de suporte muito forte e jogou o preço para cima. Vamos fazer umas contas. Chegando a subir 300 pips depois de tocar efetivamente na zona de suporte. Ok? Isso é algo realmente maravilhoso. A gente pode ver que nós temos toda uma confluência de fatores, uma vez que as médias de 30 estão paralelas entre si, apontando na mesma direção. O preço deu um falso rompimento da média de 50, mas depois ele subiu. O que nós temos aqui, deixa eu até marcar essa zona. O que nós temos aqui é uma gigantesca zona de confluência de fatores. Nós temos vários fatores chegando junto ao mesmo tempo. Nós temos o 99,50, que é o número redondo, está mais ou menos por aqui. Então nós temos de um ponto número redondo, NR, ok? Primeiro ponto, número redondo. Nós temos essa resistência extremamente clara, bateu lá em cima e caiu. Essa resistência, portanto, ela se transformou em suporte. Nós temos suporte. E nós temos um terceiro fator, que é a zona entre as médias de 30 e 50. Mais uma vez, se você não viu ainda o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online, esse capítulo é totalmente gratuito. Nesse capítulo 1 eu falo exatamente tudo a respeito das médias de 30 e 50 períodos, como você utilizar. Se é a primeira vez que você está vendo alguns dos meus vídeos, você provavelmente não vai estar muito situado com relação às médias de 30 e 50. De qualquer forma, eu te aconselho que veja o capítulo 1, uma vez que você não tem absolutamente nada a perder, é totalmente grátis, tem aproximadamente 4 horas de vídeo, e você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui.
Ok? O preço tocou, e o terceiro fator aqui no caso são as 3 médias móveis, SMA. As médias de 30, de 50 e de 100 períodos. Ou seja, esse fator, esse ponto extremamente fácil de identificar, sem qualquer tipo de complicação, nos deu uma oportunidade que chegou a 300 pips positivos depois desse toque, e o preço subiu com bastante força. Ok? Vamos ver o que mais que nós temos. O DJPY. Tendência de queda. Deixa eu apagar isso aqui. Tendência de queda no gráfico de 4 horas. No gráfico semanal podemos traçar essa linha de tendência de alta. Temos aqui um falso rompimento. De qualquer forma, atualizamos para cá novamente. Bom, voltando aqui para H4, nós temos tendência de queda no gráfico de 4 horas. No gráfico diário podemos ver claramente impulso, retração, agora talvez o início de uma continuação. E em M30 temos essa tendência de alta extremamente bem organizada. A gente pode ver a média de 30, 50 e 100 paralelas, apontando para cima, sem cruzamento e etc. Temos também uma confluência de fatores acontecendo por aqui, nesse exato ponto, certo? E temos um outro fator, que é exatamente esse cara aqui atrás. Funcionou como resistência, aqui funcionou como resistência, e aqui já funcionando como uma zona de suporte. Ou seja, nesse exato momento, nós temos uma grande potencial, existe uma grande probabilidade de que o preço venha fazer topos e fundos cada vez mais altos, nessa tendência de alta do gráfico de 30 minutos. Okay? Tudo isso trazendo conceitos da confluência de fatores, no caso, essa resistência, que foi uma zona de resistência para o dia 16, essa resistência que foi uma zona de resistência para o dia de hoje, a madrugada na verdade, e agora já funcionando como suporte, juntamente com a linha de tendência de alta e as 3 médias móveis. Ok? Bom, é basicamente isso. Eu ia falar um pouco só e acabei falando 37 minutos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, não ficou muito claro a respeito do vídeo, por favor, pode me contatar. O capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online está disponível no link abaixo, onde você vai poder ver as 4 horas de vídeo que compõem o capítulo 1. Além disso, você também vai receber esse indicador, que é o indicador rastreador de tendências, e que mostra para a gente as tendências de alta, de queda em vários períodos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aqui do YouTube para receber sempre mais vídeos como esse. De vez em quando eu posto alguma coisa nova, operações minhas e etc, várias coisas a respeito do mercado que eu tenho certeza que são do seu interesse. Ok? Um grande abraço.